Olá, pessoal! Na nossa aula de Economia e de Finanças Públicas do dia de hoje, nós vamos falar de um dos tópicos mais requisitados em prova de economia, que trata lá a respeito da elasticidade preço da demanda. Então vem para cá, vamos tentar entender esse assunto juntos. Confere comigo. Aula de hoje, Economia e Finanças Públicas, vamos falar sobre elasticidade da demanda, a elasticidade preço da demanda. Primeira pergunta fundamental é o que vem a ser elasticidade. Elasticidade é uma medida de sensibilidade de uma determinada variável em relação a outra variável. Quando nós falamos da elasticidade preço da demanda, é o quanto varia a quantidade demandada de um determinado bem a partir da variação do preço deste mesmo bem. Sob o ponto de vista matemático, eu posso dizer que elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Bacana? E aí nós vamos observar que a gente tem lá várias elasticidades preço da demanda. Eu tenho a demanda elástica, inelástica, unitária, perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica. Legal? Vamos ver cada uma delas então? Vem para cá. Então, nós estamos falando para você a respeito da elasticidade preço da demanda. E já dissemos que a elasticidade é uma medida de sensibilidade de uma variável em relação a outra variável. Como eu estou falando da elasticidade preço, eu determino que, matematicamente, a elasticidade preço da demanda é igual a delta, variação, variação percentual da quantidade demandada, dividido pela variação percentual do preço. E aí eu posso imaginar agora, algumas condições que são aquelas especiais, onde eu tenho uma demanda elástica, inelástica e assim por diante. Primeiro, vamos falar da demanda elástica. Se nós sabemos que elasticidade é sensibilidade, quando eu falo de uma demanda elástica, significa que a demanda é sensível a uma variação do nível de preço. Ou seja, a variação da quantidade demandada ela é maior do que a variação percentual do preço. Para a gente visualizar isso, como é que funciona, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro. Vem para cá. Então eu tenho lá uma primeira condição, que é a condição da demanda elástica. Então, como é que eu calculo a demanda elástica? É quando a elasticidade preço da demanda é maior do que 1. Então, imaginemos lá a seguinte condição, Suponha que eu tenha percebido num determinado mercado uma elevação de 10% no preço de um determinado bem. E, como consequência, ocorreu uma queda de 20% na quantidade demandada desse bem. Como é que a gente calcula isso aqui, Eu já sei lá que a elasticidade preço da demanda, ela é igual, Elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Ora, eu sei que a elasticidade preço da demanda é igual à quantidade demandada variou menos 20, tudo bem? Enquanto que o preço variou positivamente em 10. Logo, a elasticidade preço da demanda é igual a menos 2 ou simplesmente 2. Ou seja, quando eu tenho uma demanda elástica, a elasticidade preço da demanda é maior do que 1. Ou seja, eu tenho aqui que a variação percentual da quantidade demandada ela é maior do que a variação percentual
do preço. Então, nessa condição aqui, a demanda é altamente sensível a uma variação do nível de preço. No nosso exemplo, eu tive que a demanda variou exatamente 2 vezes mais o aumento de preço, mostrando, portanto, que o consumidor é muito sensível a uma variação de preço. O preço aumentou em 10% e a demanda caiu em 20%. Bacana? Vamos dar uma olhadinha no material? Vem para cá. Então, a elasticidade pode ser definida como uma reação de uma variável, ou seja, a sensibilidade de uma variável em relação à variação de outra variável. Por exemplo, a elasticidade mede a sensibilidade da demanda em relação ao aumento de preço, é chamada de elasticidade preço da demanda. Há várias elasticidades relacionadas à demanda, como a elasticidade preço da demanda, a elasticidade renda da demanda e a elasticidade preço cruzada da demanda. Vejamos a primeira, que é a nossa elasticidade preço da demanda. Então, aqui, contudo, precisamos fazer uma observação. Para comparar entre unidades diferentes, tais como metros e reais, é necessário igualá-las em grandezas iguais e comparáveis. Por isso, a elasticidade mede sempre variação percentual. Assim, a elasticidade preço da demanda será igual à variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Por exemplo, se um preço passou de 60 para 80 reais, qual foi o seu aumento percentual? Basta dividir a diferença, 20, pela base escolhida, que nesse caso é igual a 60, o que dá um resultado de 0,33, que ao multiplicar por 100, sabemos que foi de 33,33%. Então, o que eu tenho? Que a elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Dessa forma, eu tenho lá, segundo uma curva de demanda para sorvetes, se aumentarmos o preço de 1 para 1,10, um aumento de 10%, ocorrerá uma diminuição da quantidade demandada de 100 para 80 unidades, uma diminuição de 20% ceteris paribus. Então, eu tenho elasticidade preço da demanda, variação da quantidade demandada é igual a menos 20, variação do preço é igual a 10, elasticidade preço da demanda é igual a 2. Só que nós temos uma questão, Nesse caso aqui, o preço aumentou de 1 para 1,10. E agora, professor, se fosse o inverso, Se fosse de 1,10 para 1. A gente vai observar que há uma diferença quando eu calculo de 1 para 1,10 e de 1,10 para 1. E é por isso que, muitas vezes, a gente utiliza um método chamado de método do ponto médio. Ele é um pouquinho mais complexo, raramente é cobrado, mas às vezes aparece em prova, sobretudo lá quando se considera algumas carreiras ligadas ou próximas à economia. Para administrador, para economista, para contador, às vezes cai o método do ponto médio. Então a gente faz questão aqui no CERS de dar esse ferramental para você. Para fiscal, via de regra, não cai, mas é importante saber como é que funciona. Legal? Então vem para cá. Exemplo. Segundo uma curva de demanda de sorvete, se o preço for de 1,10 para 1, o que dá uma diminuição de 9%, ocorrerá um aumento da quantidade demandada de 80 para 100, um aumento de 25% ceteris paribus, o que geraria uma elasticidade preço da demanda igual a menos 2,78. Portanto, há uma diferença entre ambos. Quando eu vou de 1 para 1,10, um aumento de 10%, ou quando eu vou de 1,10 para 1,
uma diminuição de 9%. Para resolver esse problema, né? Então, só colocando aqui, elasticidade preço da demanda mais 25 sobre menos 9, menos 2,78. Para solucionar esse problema, a gente às vezes usa o método do ponto médio, né? O método do ponto médio, ele é preferível, pois a elasticidade calculada será a mesma independente da diferença da mudança. No nosso exemplo, de 1 para 1,10 ou de 1,10 para 1, ou seja, independente se a mudança foi positiva ou negativa. Como é que eu calculo, né? É fácil. Quantidade 2 menos quantidade 1, dividido por quantidade 2 mais quantidade 1, dividido por 2. P2 menos P1, dividido por P2 mais P1, dividido por 2, o que dá a mesma coisa que a variação da quantidade sobre a quantidade média ou a variação do preço sobre o preço médio, o que é a mesma coisa que a variação da quantidade dividido pela variação do preço multiplicada pelo preço médio, que é dividido pela quantidade média. Bacana? Para a gente visualizar, segundo uma curva de demanda por sorvete, se aumentarmos o preço de 1 para 1,10, ocorrerá uma diminuição da quantidade demandada de 100 para 80 unidades ceteris paribus, o que geraria uma elasticidade preço igual a menos 2,33. E aí eu posso dizer o seguinte, elasticidade preço da demanda, eu tenho lá a variação da quantidade, né? 80 menos 100, dividido pela variação do preço, 1,10 por 1. Eu vou ter, né, 1,10 mais 1 dividido por 2, 80 mais 100 dividido por 2, o que vai dar menos 20 dividido por 0,10, multiplicando 1,05 dividido por 90, o que vai dar mais ou menos 2,33. E, portanto, eu solucionei lá pela metodologia do ponto médio. Bom, a gente se pergunta, então, quais são os fatores lá que são determinantes para uma determinada elasticidade. E nós temos vários. Dentre eles, por exemplo, se um determinado bem tem produto substituto próximo ou não. Peguemos lá o exemplo do Toddy e do Nescau, achocolatados, com base em cacau, normalmente misturados ao leite. Resultado, quanto maior o número de substitutos eu tenho, mais elasticidade preço da demanda se apresenta, já que o consumidor ele pode escolher por produtos que são substitutos próximos entre si. Então vamos analisar aqui com calma cada um dos determinantes da elasticidade. Perfeito? Vem para cá. Então, quais seriam os fatores que fariam com que a elasticidade preço da demanda fosse maior ou menor? Primeiro, a existência e, claro, a disponibilidade de bens substitutos próximos. Quanto maior for o número de bens substitutos próximos, mais elástica a demanda sobre o bem é. O inverso também é verdadeiro. Segundo, a caracterização se o bem é necessário ou supérfluo. O bem necessário tem uma elasticidade preço da demanda menor. Eu dependo daquele bem como energia elétrica, como combustível para o meu carro ou como alimentação. Já para os bens considerados supérfluos, a minha elasticidade preço da demanda é maior. Suponha lá, né, que consumir determinado bem como obras de arte, supondo que obra de arte para um determinado consumidor seja supérfluo, né? Na verdade, arte é sempre extremamente necessária para a nossa vida. Mas vamos imaginar a hipótese que a arte seja um bem supérfluo. A elasticidade preço da demanda será, então, maior, mais elástica, ok? Continuando. A definição de limite e de tamanho de mercado, né? Mercados muito pequenos tendem a ter uma elasticidade preço da demanda menor. Mercados maiores, onde eu posso buscar produtos em outros locais, têm uma elasticidade preço da demanda maior. E, finalmente,
o horizonte de tempo de análise, né? Imagine lá, houve um aumento de 30% na energia elétrica. O que eu posso fazer no curto prazo? Nada ou muito pouco, né? No entanto, se esse preço persistir no longo prazo, eu vou procurar equipamentos energeticamente mais eficientes, eu vou procurar lâmpadas de LED, vou procurar lá a autogeração de energia através de uma base solar, como a célula fotovoltaica, as placas fotovoltaicas, ou até a energia eólica, que me permita lá me tornar menos dependente de uma fonte de energia cara, que aumentou em 30%. Então, o horizonte de análise é importante. No curto prazo, a elasticidade é muito pequena, quase nula. No longo prazo, essa elasticidade é maior. Bacana? Vem para cá. A partir daí, nós vimos lá, né, a primeira condição, que foi o da demanda elástica. Eu quero falar agora e se a demanda for inelástica. Nessa condição, a elasticidade preço da demanda é menor do que 1. Então, a variação percentual da quantidade demandada ela é menor do que a variação percentual do preço. Vamos ver como é que isso funciona? Vem para cá. Então, imagine agora a nossa segunda condição, que é a condição de uma demanda inelástica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora uma segunda condição, que é a demanda inelástica. Na demanda inelástica, eu tenho que a elasticidade preço da demanda é menor do que 1. Isso significa dizer que a variação percentual da quantidade demandada é menor do que a variação percentual do preço. Então, num determinado mercado, eu observei um aumento, né, do preço no equivalente a 10% e, como consequência, uma queda na quantidade demandada em 5%. Então, como é que a gente calcula isso aqui, né? Vamos lembrar, elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. A quantidade demandada variou em 5, tudo bem? O preço variou em 10. Isso vai dar aqui uma variação, né, de menos 0,5, tudo bem? Ou simplesmente de 0,5. O resultado é que a variação, né, da quantidade demandada variou menos do que a variação do preço. Nesse caso, exatamente a metade, né? E, portanto, essa demanda é inelástica, é uma demanda pouco sensível a uma variação do nível de preço. Posso pensar ainda numa outra hipótese, né? Que é a hipótese da demanda unitária, elasticidade preço unitária, raramente observada na economia, mas que às vezes cai em prova de concurso. Nesse caso, a variação percentual da quantidade demandada se dá no mesmo tamanho da variação percentual do preço. Então, a elasticidade preço da demanda é igual a 1. Observe o exemplo. Eu tenho agora uma condição que é a condição da demanda unitária. Demanda unitária. Então, nesse caso, a elasticidade preço da demanda é igual a 1. Então, eu tenho aqui que a variação percentual da quantidade demandada ela é igual à variação percentual do preço. Então, a gente vai observar, né, o seguinte, eu observei no mercado uma elevação do preço de determinado bem exatamente igual a 10%. E, como consequência, uma queda na quantidade demandada desse bem também de 10%. Então, elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço.
quantidade demandada variou igual a 10, preço também igual a 10, variação, né, igual a 1, tudo bem? Que é exatamente igual a 1, né? Menos 1 igual a 1. Portanto, a quantidade demandada variou exatamente o nível de variação do preço. Bom, mas eu posso ter algumas condições que nós chamamos de especiais. É aquela na qual eu tenho lá uma demanda perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica. Quando eu tenho uma condição, né, de perfeita elasticidade, eu tenho que a elasticidade preço da demanda é igual a infinito, o que significa dizer que a um determinado nível de P qualquer, o consumidor está disposto a consumir quantidades infinitas do bem que maximizem a sua satisfação, e para qualquer nível de preço acima de P, ele vai consumir igual a zero. Para a gente entender isso, a formação gráfica ela é mais interessante. Então a gente vai construir ela junto com você, beleza? Vem para cá. Então eu tenho agora uma condição de uma demanda perfeitamente elástica. Então, nessa condição, eu tenho que a elasticidade preço da demanda ela é igual a infinito, né? Então, para a gente compreender isso, imaginemos aqui uma situação, né? Preço, quantidade, e a nossa curva de demanda, ela se torna horizontal, né, em relação ao eixo da abscissa. Então eu tenho aqui que a elasticidade preço da demanda, ela é igual a infinito. Para a gente poder compreender isso, né, eu costumo usar um exemplozinho bem bacana que às vezes a gente enfrenta em aeroporto, né? Você está lá no aeroporto, né, já está no saguão de embarque, não pode sair, e de repente o teu voo foi cancelado, vai ser remanejado para horas depois, e aí você está com fome. Para quem já esteve nessa situação, sabe que aqueles pequenos quiosques, né, de alimentação ali no saguão cobram preços absurdos se comparados àqueles que são cobrados fora do aeroporto. Então imaginemos uma hipótese que um determinado cliente aceitasse pagar um valor máximo, né, de R$20 por um cafezinho e um croissant. Mas ao se aproximar, né, lá do local, né, do quiosque, ele percebeu que o preço é igual a 25. Então o que irá acontecer? Se o preço do cafezinho e croissant for até 20, ele vai tomar tantos cafezinhos e comer tantos croissants quanto forem a sua fome. Porém, qualquer preço acima de 20, ele considera inaceitável, ultrajante, né, por um cafezinho e um croissant, e resolve então ficar com fome e depois aguardar o amendoim, a barra de cereal lá dentro do avião. Então isso mostra uma condição em que o consumidor ele é totalmente sensível ao nível de P, que é um nível de preço qualquer que ele estabeleceu lá como preço máximo que ele aceita pagar por aquele produto. Então observe aqui, né? Suponha lá, né, que esse preço P, tudo bem que eu vou botar aqui P asterisco, para esse consumidor seja igual a R$20. Então, ao preço de R$20, né, ele vai tomar, repito, tantos cafezinhos, né, quanto tantos croissants, quanto a sua fome o permitir. Agora, qualquer preço acima de P, o consumo dele será igual a zero. Então, nessa condição, eu tenho uma demanda perfeitamente elástica, totalmente sensível ao nível de P. Mas eu posso imaginar uma outra condição, que é a condição de perfeita inelasticidade. Nesse caso, o consumidor é completamente insensível a uma variação do nível de preço. Então, para a gente entender isso, vamos de novo construir lá o nosso gráfico. Vem para cá. Eu tenho agora uma outra condição, né, que é a demanda
perfeitamente inelástica. Então, imaginemos a seguinte condição, né? Elasticidade preço da demanda igual a zero. Então, eu tenho aqui, né, o meu plano cartesiano, preço e quantidade, e a minha curva, né, de demanda, ela está vertical em relação ao eixo da ordenada. Então, aqui é a minha curva de demanda. Então, o que acontece, né? Para a gente poder imaginar essa condição, eu vou imaginar lá um diabético que dependa diariamente de insulina. Você há de concordar comigo que se o preço da insulina estiver, né, em R$10, em R$20 ou R$30, a quantidade que esse consumidor irá demandar diariamente é igual a uma ampola de insulina, sem a qual ele morre. Se o preço, né, for agora um preço menor, né, não significa dizer que ele vá tomar 2 insulinas por dia. E aí o aluno pergunta, né, mas o preço era igual a 20 e cair para 10, ele não vai consumir mais insulina? Não. Ele pode antecipar a compra, né, fazer estoque, mas a quantidade de insulina continuará sendo demandada uma por dia. Da mesma maneira que se o preço for de 20 para 30, ele não vai tomar meia ampola de insulina, ele vai continuar tomando uma insulina por dia. Portanto, a demanda ela é perfeitamente inelástica em relação ao nível de preço, totalmente insensível. Bacana? Confere aqui. Então, o que eu tenho, né? Suponha lá o bem insulina e que um determinado diabético ele tenha que tomar uma dose, né, uma ampola de insulina por dia. Se o preço da insulina estiver no valor de 10, no valor de 20 ou no valor de R$30, a quantidade de insulina que ele irá tomar será exatamente igual a uma. Claro que se o preço baixar para 10, ele pode comprar antecipadamente insulina, mas a quantidade, né, efetiva de demanda diária será exatamente igual a uma. E, portanto, o consumidor ele é perfeitamente insensível a uma variação do nível de preço e normalmente isso ocorre quando o bem é muito essencial. Bacana? Vamos conferir isso no material? Vem para cá. Então, eu tenho a condição da perfeita elasticidade, perfeitamente elástica, que é quando a elasticidade preço da demanda tende ao infinito. Então, ela muda infinitamente com uma alteração no nível de preço. A demanda é elástica quando a quantidade demandada muda muito em relação a uma alteração no nível de preço. Elasticidade preço da demanda maior que 1. É uma elasticidade unitária quando a quantidade demandada muda na mesma proporção que o aumento de preço. Elasticidade preço da demanda igual a 1. Eu posso ter uma demanda inelástica quando a quantidade muda pouco em relação a uma alteração de preço, elasticidade preço da demanda menor que 1, e a perfeitamente inelástica quando a quantidade demandada não muda se houver uma alteração no nível de preço, elasticidade preço da demanda igual a 0. Vejamos como é que esse assunto caiu em prova, né? Em 2014, a banca FCC, para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, perguntou assim: considere as seguintes assertivas relativas à elasticidade preço da demanda. Então vamos considerar uma por uma, vamos julgar. Primeiro, a demanda é considerada elástica quando a elasticidade é maior do que 1, o que significa dizer que a quantidade varia proporcionalmente mais que o preço. Variação percentual da quantidade demandada maior que a variação percentual do preço. Vimos isso na aula de hoje. Essa primeira afirmativa é verdadeira. Vejamos a segunda. A demanda é considerada inelástica
quando a elasticidade é menor do que 1, o que significa dizer que a quantidade varia proporcionalmente menos que o preço. Então vamos lá. Na condição inelástica, eu tenho que a variação percentual da quantidade demandada varia menos do que a variação percentual do preço. Opa, segunda afirmativa, verdadeira. Terceira, quanto mais horizontal for uma curva de demanda que passa por determinado ponto, menor será a elasticidade preço da demanda. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais horizontal, mais deitada, maior será a variação da quantidade demandada, dada uma variação do nível de preço. E quanto mais em pé, né, mais vertical, mais inelástica é a demanda. Então vamos lembrar, quanto mais deitada, quanto mais horizontal for a curva de demanda, mais elástica a demanda é. E quanto mais horizontal, né, obviamente, mais inelástica a demanda é. Verifique aqui. Imaginemos a seguinte condição, né? Eu tenho aqui preço e quantidade e eu tenho uma curva de demanda mais deitada. Então, eu tenho aqui a curva de demanda D1. Suponha, então, né, quando o preço está aqui igual, né, a P1, tudo bem? Eu tenho que a quantidade demandada é igual a Q1. Se o preço sobe, né, para P2, a quantidade demandada vem para Q2. Observe, então, que dada uma variação no nível de preço, a quantidade demandada variou mais do que a variação do preço. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma demanda que é mais elástica. E, portanto, a minha curva de demanda, ela é mais deitada. Ela é mais horizontal. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos ver a questão lá. Quanto mais horizontal for a curva de demanda, que passa por um determinado ponto, menor será a elasticidade preço da demanda. Não, na verdade, ela será maior. Terceira afirmativa, falsa. Quanto mais vertical for uma curva de demanda que passa por determinado ponto, maior será a elasticidade preço da demanda. Então, vejamos. Eu tenho aqui uma demanda deitada, eu agora vou considerar uma demanda mais em pé. Então, eu tenho aqui a curva de demanda D1. Então, suponha, né, que eu tenho aqui, quando o preço é igual a P1, eu tinha que a quantidade demandada era igual a Q1. Quando o preço sobe, né, para P2, a quantidade demandada diminui para Q2. Então, observe que até pela distância, né, a variação da quantidade demandada ela é menor do que a variação do preço. Então, quanto mais em pé, mais, né, inelástica é. Então, eu tenho aqui uma demanda inelástica. Portanto, eu tenho ela mais vertical. Eu tenho ela mais, abre aspas, em pé. Então, quanto mais em pé a curva, né, mais inelástica é a demanda, porque menor será a variação da quantidade demandada. Então, voltando lá, eu tenho então que quanto mais vertical for uma curva de demanda, que passa por determinado ponto, maior será a elasticidade. Não, é menor. Portanto, a alternativa, falsa. Apenas a 1 e 2 são verdadeiras, né? Portanto, o gabarito aqui é a nossa letra B. Vejamos se está correto. Gabarito a letra B. E assim podemos encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.